E alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Cara, aconteceu o que eu imaginei que iria rolar, né? Sobre a questão do Everton Cebolinha, vou trazer, né? A gente até conseguiu algumas informações sobre valores e tudo mais, mas vem comigo que eu vou te contar tudo, tá? Também tem jogador novo na área, né? Fluminense, na área, né? Na área do monitoramento da especulação. A torcida já tá ficando nervosa, hein? A torcida já tá falando, Thiaguinho, qual é? Que time é esse? Todo só monitora, só sonda e nada. Bom, vamos trazer tudo pra você, mas antes não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Gente, que dia, hein? Tem alguns novos nomes aí na área, mas antes eu queria falar sobre essa situação do Everton Cebolinha e do Hulk. A do Hulk tem um negócio acontecendo mesmo, tá esquisito. Essa parada do Hulk. Mas Everton Cebolinha, pelo jeito, fim do sonho, hein? Pra quem queria o Everton Cebolinha no Fluminense, é claro. O Flamengo fechou as portas e negociação sequer inicia. Né? Informação do nosso querido Saudações Tricolores aqui, né? Ana Clara Magalhães. A informação que eles trouxeram é que, de fato, o Fluminense teria procurado o Flamengo para tentar saber, né, se o Flamengo teria o interesse de negociar o Cebolinha, o que estava acontecendo. Flamengo, quando viu o interesse de fato do Fluminense, já fechou a porta e disse que não está negociando o Cebolinha, algo muito estranho, porque a grande maioria das apurações, a gente viu que o Flamengo estava negociando o Cebolinha, né, queria ali negociá-lo, mas quando o Fluminense foi perguntar, eles negaram que queriam ali negociar o Cebolinha e ainda disseram que o Cebolinha faz parte do grupo, O que aconteceu aqui? Primeiro de tudo, tá, gente? É muito difícil hoje em dia um rival direto, né? Nesse aspecto de rival. Cara, é Fla-Flu. Não tem o que fazer. É rival, pô. Então, esse aspecto já é difícil. Eu ainda falei pra vocês, galera, eu não vejo nunca a diretoria do Flamengo falando, não. Independente de falar assim, pode pagar. Porque o Fluminense, se quisesse, ia pagar. Né? E eles sabendo disso, eles já pularam fora do barco para não reforçar rival. E a torcida do Flamengo, pelo que eu vi, não gostou nada disso, falando que gostam muito do Everton Cebolinha, que o Everton Cebolinha agora que tá funcionando, agora que tá bem fisicamente, vai negociar com o Fluminense, não sei o quê. Eu vi que teve parte da torcida do Flamengo fazendo força para não negociar. Eu acho que o Flamengo não quis botar a mão nesse vespeiro e já tirou o Fluminense de jogada, fechando a porta aí para a negociação. O que surge é que o Cruzeiro começa a aparecer ali também como interessado e, sinceramente, acho que o Flamengo vai com certeza negociar o Everton Ribeiro com qualquer outro time de fora do estado do Rio de Janeiro, até para não dar nenhum tipo de problema, tá? Então, Everton Cebolinha, vocês já podem tratar de esquecer, porque apesar de tudo isso, a gente teve essa resposta, esse não imediato do Flamengo, né? Que fez com que o Fluminense, então, né, entendesse e ficasse de boa. Então, assim, hoje saiu algumas informações de, olha, o Everton avançou com o Fluminense. Eu falei, gente, isso tá esquisitaço demais. Quando que o Flamengo vai liberar algum, ainda mais bom jogador? O FC Cebolinha é bom jogador, apesar de muita gente não gostar. Eles não vão reforçar rival, né? E o Fluminense também não reforçaria. Não vou ser hipócrita. Vamos supor que o Flamengo queira o Canóbio. O Flamengo quer o Canóbio, quer pagar, sei lá, 15 milhões de euros no Canóbio. Eles poderiam pagar 30. O Fluminense não ia liberar. Qual é o jeito, então, da gente contratar o Cebolinha? A gente só vai contratar o Cebolinha em alguma vez aí no mundo, na oportunidade, quando ele sair do Flamengo. Ele for para um clube lá de fora do Emirados Árabes ou para outro clube brasileiro e depois ele viria para cá. É o único jeito. Como foi aquela questão do Everton
Tem o Everton Cebolinha agora e teve o Everton Ribeiro, que o Fluminense quis muito o Everton Ribeiro aqui. Só que nesse caso não foi o Flamengo, foi o próprio Everton Ribeiro, que agradeceu, gostou do projeto do Fluminense, agradeceu na época a Mário Bittencourt, mas falou, cara, eu tava aqui no Flamengo, cara. Eu sou ídolo aqui. Se eu for pra aí, já era. Entendeu? Existe então esse receio, tanto dos jogadores, né, como das diretorias. Eu enxergo assim e, sinceramente, tudo aponta que isso exista mesmo. Então, Everton, Cebolinha aí, já era, né? Até quem ficou na esperança aí, eu, sinceramente, eu não, nunca acreditei. Agora, um que eu acredito, e eu sei que muita gente vai falar, não, Thiago, esse é mais difícil que Everton Cebolinha. Porque o Hulk, ele é o grande cara lá do Atlético Mineiro, né? Ele é o grande jogador dos caras. Porém, tá rolando alguma coisa esquisita com o Hulk e Atlético Mineiro. Por que eu falo isso? Uma mídia do Atlético disse que o Atlético se posicionou e falou: não vamos liberar, não vamos negociar o Hulk com ninguém. Só que no meio desse ano já tava soltando algumas informações de tipo, ó, o Hulk pode não ficar, a situação já não é tão legal quanto antes, não sei o quê. Hoje o Betinho, né, que é um dos grandes jornalistas lá de Minas, né, e ele trouxe o seguinte, que a questão do Hulk segue na complexidade de Sampaoli não tem como fundamental ou indispensável. O treinador dos caras não vê o Hulk como, né, a base ali, o pilar pro time. Galo não foi incisivo no início das consultas cortando sobre possível saída. O que o Galo fez? A gente não quer negociar não. Mas, pô, vamos conversar com o Hulk pra ver o que ele quer, né? Tipo assim, vocês vão entender. Ídolo atleticano se sente no mercado e vai ouvir o que vier e analisar. Resumindo, se o Fluminense tem de fato interesse no Hulk, o Hulk vai ouvir e vai pensar a respeito. Porque se fosse uma parada assim, que não tem negociação, não tem nada, não tem jeito dele sair de maneira nenhuma, sequer eles iam ouvir, eles iam trancar, eles iam, né? Pô, o cara chega e fala assim, então o Lúcio Acosta aí tá brilhando, né? O Fluminense, cara, fala, cara, não fala mais nada. Se tu tem um interesse no Lúcio Acosta, tu pode virar agora e ir embora. O Lúcio Acosta não vai ser negociado com ninguém por valor nenhum. E isso é uma postura de um time que quer manter o jogador. Só que não é isso que tá rolando. Tá rolando o Atlético querendo ouvir as propostas. Tá rolando o Hulk também. Não, vou dar uma olhada. O próprio Hulk se sentindo no mercado, né? A situação lá tá esquisitíssima, tá? E falando mais ainda, ó, Hulk quer, mais uma vez, provar que pode atuar em alto nível. Nem o Brasil, que não é o seu desejo inicial, está mais totalmente descartado numa eventual saída. Antigamente era o Hulk sair pro mercado nacional, outro time brasileiro, esquece. Ele vai para outro, agora não. Ele quer se provar tanto que ele aceitaria para um time brasileiro, aonde que é o Fluminense. E eu tô achando que o Fluminense, a bala de prata do Fluminense para resolver a questão de centroavante, eles estão tentando no Hulk. Porque tu reparou que não pintou outro nome? Reparou isso? É só o Hulk. E outra, tá? O mercado de centroavante está dificílimo. É só jogador de 10 milhões de euros. Algo que o Fluminense nunca pagou no mercado, né? Não sei se pagaria hoje. Aí, continuando, vai falar. O resumo da ópera do Betinho aqui, um cara que é absurdo cobrindo o Atlético, é que a chance de saída é real, né? Mas ninguém quer ter essa responsabilidade nas costas. Resumindo, ninguém quer ser o pai da criança de uma saída de Hulk do Atlético. Nem o jogador e nem a diretoria. Então, assim, existe uma incerteza muito grande no futuro de Hulk no Atlético. Porque aí eu acho que o Fluminense apresentando um projeto, oferecendo um salário legal, não sei o que lá, ir pro Atlético um bom valor, não sei o que, eu acho que rola. Diferente do que eu via em relação ao Everton Cebolinha, que achava muito mais difícil, tá? Então, sobre o Hulk, eu sinceramente não descarto, igual muita gente tá falando. Já era o Hulk, não vai negociar. Não tô sentindo isso não. O que eu tô vendo nos bastidores é que existe essa hesitação, tanto da diretoria como do Hulk.
Eles meio que não sabem ainda o que vão fazer. E nessa incerteza, meu amigo, o Fluminense pode surgir ali como, de fato, um bom destino. E eu não tô falando aqui que eu sou a favor do Hulk, não, tá? Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente teve Everaldo, John Kennedy e Germancano nessa temporada. E se tu reparar, não estão especulando nenhum outro nome de centroavante. Então, assim, eu tô indo mais pelo desespero, entendeu? É melhor ter um Hulk de 40 anos, mas é um Hulk, né? Do que ficar mais uma temporada inteira sem centroavante. Gente, eu não aguento não. Mais uma temporada sem centroavante eu acho muito difícil, tá? Loucura. Continuando aqui, o nosso querido Wilson Ford, né, do Central Fluminense, trouxe aí algo que, pô, imaginei, hein? Já tinha falado dele aqui, não falei, diretor, com a galera? Léo Duarte, jogador contrato terminando lá na Turquia. Eu não tinha informação, sabia que o Fluminense já tinha tentado ele no meio do ano. Eu falei, vai pintar aqui. Segundo o Wilson Forte, a diretoria tricolor já fez contatos iniciais aí com o staff para saber a situação, se há o desejo de retornar ao futebol brasileiro, né? Então o Fluminense é ali interessado no Léo Duarte. Léo Duarte que é cria, né, do nosso rival, cria do Flamengo. Eu vou ser honestíssimo para você, não acho um grande nome, não seria um nome que, nossa, aí Léo Duarte é muito bom, né? Então assim, eu fico nessa questão do que fazer, do que falar sobre o Léo Duarte. Porque lá na Turquia também eu não tenho acompanhado ele, né? Então eu não posso também cravar, Thiago, pô, Léo Duarte é brabo. Uma coisa que é boa do Léo Duarte é a idade, né? O Léo Duarte só tem 29 anos, né? Então, para um jogador que joga na posição de zaga, é uma excelente idade, excelente idade. Mas não posso cravar para você. Eu preciso estudar, vou ver se esse negócio vai para frente mesmo, né? E indo para frente, esse interesse vira negociação e fecha com o jogador, aí a gente tenta trazer um veredito aí, mas sinceramente não é um nome que eu acho que ele é parecido com o do nível de zagueiros que a gente já tem. Tipo Inácio Freitas. Acho que ele seria um zagueiro para compor elenco, né? E poxa, o que eu tô esperando pra zaga é um cara muito bom para jogar ao lado do James, né? Que chegou aí. Quer dizer, cadê o James, gente? Que já tá no Rio, já fez exames. O Fluminense ainda não anunciou o James. O James já falou que tá ansioso pra vestir a camisa do Fluminense. E ainda não teve um anúncio oficial. O que rolou, né? Não sei. Não deve ter rolado nada, tá? Só tô supondo que até agora, né? Será que todo mundo comeu muita rabanada a ponto de não estar conseguindo anunciar o jogador? Não sei. E pra gente fechar, tem a informação do Paulo Brito hoje, né? Sobre Moisés. É que um intermediário sondou a situação do atacante, né? Moisés é um dos caras que eu já pedi ele aqui algumas vezes. Hoje em dia eu não peço mais, eu acho que o Fluminense já melhorou a ponto do Moisés não ser uma opção assim que me encha mais os olhos. Eu pedi o Moisés muito na época de um Fluminense que não tinha 5 milhões de euros para gastar, entendeu? Então, assim, hoje o Fluminense está um pouco diferente aí, na minha opinião. Mas dizer que a situação do atacante foi avaliada por um intermediário ligado ao clube, que sondou tanto o staff do jogador quanto a diretoria do Fortaleza em busca de informações para uma eventual negociação. O atacante, por sua vez, indicou que a tendência é permanecer no clube para disputar a Série B. Então, assim, está focado lá para jogar na Série B, né, não tem muito o que fazer. Embora tenha sido procurado por outras equipes, é importante destacar que Moisés tem contrato com o Fortaleza até o fim de 27. E ficou claro que, neste momento, seu foco está totalmente voltado no tricolor do PC, né? Vamos ver. Moisés na mira, mas o jogador ali falando no sentido de ficar lá, eu sinceramente acho que o tempo do Moisés no Fluminense já passou como passou o Everaldo, né? Eu lembro que, poxa, o Everaldo lá era da Chapecoense, que na época o Fluminense com pouco dinheiro, eu falei, cara, o Everaldo a gente podia dar uma investida, né? Um cara que tá fazendo gol e tudo mais. Aí os caras, não. Aí depois eles vão contratar Everaldo no ano de 2025. Pô, aí perde o time, né? Eu acho que o Moisés é a mesma coisa, tá? Se fosse anteriormente, antes da Libertadores, 2022, pô, é um nome que chegaria com outra parada. Hoje em dia, já não acho que é um nome que vai resolver muitos nossos problemas, não. Então, sinceramente, eu não traria, se fosse eu, né, procuraria ali outras pessoas, outros jogadores no mercado,
que talvez seria muito melhor, tá? No mais, meus queridos, é isso. Sobre a informação que a gente apurou sobre Everton Cebolinha, agora, no caso, não faz mais tanto sentido, mas a gente tinha conseguido, né, que o Cruzeiro tinha entrado no negócio, a gente apurou também, a gente apurou que o Flamengo quer entre 6 a 7 milhões de euros para negociar o atleta, né? E a prioridade da diretoria é uma venda para o exterior, né? Embora as negociações com o clube brasileiro não estejam totalmente descartadas. Foi isso que a gente conseguiu com o Everton Cebolinha. Mas como já houve essa negativa aí, não vai rolar mais nada, eu vou fazer o que com essa apuração? Não sei. Mas é isso. Se inscreva no canal, deixe aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Um beijo. E tudo bem, tchau e valeu, pessoal. E você que chega até aqui, você sabe que você é outro nível, é sensacional. Muito obrigado pela sua presença. Valeu.